paz do Senhor esteja com esta igreja. Amém. Queridos irmãos, sentimos-nos mais uma vez honrados pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos estar juntamente com esta igreja a fim de refletirmos sobre um assunto tão relevante como esse, que é a escatologia, que tem tudo a ver com a igreja. Eu pediria por gentileza que os irmãos tomassem assento para nós prosseguirmos neste estudo. Antes, porém, permitam-me aqui, eu trouxe um livro diferente hoje, que é um livro que vai falar sobre o apóstolo Paulo. Esta obra nós fizemos uma parceria com a editora Academia Cristã, que nós temos também uma editora, que é a Beit Shalom. Fizemos uma parceria e publicamos esta obra. E esta obra vai falar um pouco acerca do apóstolo Paulo. Olha só que lindo. Ele vai trabalhar também a questão sobre o conflito na igreja primitiva, na Galácia. Vai falar acerca, porque existe, por exemplo, um mito de que o nome Saulo foi mudado para Paulo. E isso não é verdadeiro. Outro sim, ele vai trabalhar a questão sobre a profissão que o apóstolo Paulo executava, que era fazer tendas. Por que ele fazia tendas? De acordo com a tradição rabínica, quando o jovem chegava a uma faixa etária, ele participava de uma celebração chamada Bar Mitzvah, que era dos 12 aos 13 anos, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta, onde moralmente ele era responsável pelos seus atos. E aí, posteriormente, ele era obrigado a aprender uma profissão como meio de sobrevivência. Mas será que esse é o caso de Paulo? Que ele vai trabalhar sobre a cidadania de Paulo, o sofrimento de Paulo, o processo do julgamento, a execução, como foi que ele morreu, onde ele morreu, porque um cidadão do império não poderia morrer dentro da cidade, ele tinha que ser executado fora da cidade. Ele vai falar sobre 7 tipos de fariseus, visto que Paulo ele era membro de uma das seitas mais radicais do judaísmo, que era o farisaísmo. Então ele vai trabalhar 7 tipos de fariseus, 2 tipos de judaizantes. Então é uma obra que só vai acrescentar do ponto de vista histórico. Apesar de ter sido escrito por um padre, mas ele não vai entrar em questões doutrinárias, mas em questões históricas de usos e costumes. Então, se você souber aproveitar bem essa leitura, trará grandes conhecimentos. Vamos então para o estudo da palavra de Deus, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. E depois, se porventura der tempo, nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação, que é um período probatório, que é o final, que marca o final da 70ª semana de Daniel, que vocês já tiveram a oportunidade de estar estudando a 70ª semana de Daniel. E se houver tempo, nós estaremos falando um pouco sobre a grande tribulação, o propósito da grande tribulação, quem realmente é que está inserindo a grande tribulação dentro do contexto histórico, principalmente de Israel, a natureza da grande tribulação. Por hora, nós estaremos falando, o capítulo 19, 7, 8 e 9. Por hora, nós estaremos falando sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Versículos de número 8 e versículos de número 9. Podemos ler os 7, 8 e 9. Vamos lá. Apocalipse 19, 7, 8 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se acabou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles
que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ver outra vez? Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, a tua igreja, comprada com seu sangue, se coloca diante de ti, para te adorar e para te glorificar, e para lhe agradecer, Senhor, glória a Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, graça e misericórdia. Te louvamos, Pai querido, pela tua graça, pela nossa salvação, e por esta rica promessa de um dia podermos estar participando deste evento singular, glória a Deus, que é as bodas do Cordeiro. Te louvo pela tua igreja que veio aqui para ouvir a tua voz, porque são as tuas ovelhas. E eu te agradeço também porque o Senhor me constituiu como canal de expressão da tua vontade. Continua a abençoar o teu povo com graça, renovando, tirando o cansaço e enchendo o teu povo com a tua graça e o poder do teu Espírito Santo, abençoando nesta noite para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nos propusemos, o assunto desta noite é um assunto maravilhoso: as bodas do Cordeiro. Ontem estivemos dando uma passada rápida, falando sobre o arrebatamento da igreja, que é o evento que marca a transformação da igreja de corpo corruptível em corpo incorruptível, de corpo mortal em corpo imortal e glorioso. Posteriormente, seguindo o arrebatamento, nós trabalhamos de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e ainda de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 10, e ainda de acordo com Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e ainda de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13, onde o Senhor Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Falamos então sobre o tribunal de Cristo, e nós sabemos que o tribunal de Cristo, ele não tem um caráter condenatório, porque fizemos uma separação entre o primeiro tribunal, que é o critério, que tem como finalidade condenar as pessoas que ali se apresentam, e o bema, que anteriormente era um degrau, depois passou-se a uma plataforma, e depois a um local como esse, onde o tribuno apresentava então as questões, onde também os árbitros, principalmente de esportes, davam as recompensas para os vencedores. Portanto, o tribunal de Cristo, longe de ter um caráter de condenação, ele tem um caráter de recompensa e galardão. Então, a bem da verdade, pecados nossos não serão relatados. Eu até corrijo um pequeno equívoco que nós cometemos, dizendo que diante do tribunal de Cristo, a sua mentira, isso não irá ocorrer. O que irá ocorrer são as suas obras sendo provadas, se são boas ou más, se elas são de ouro, de pedras preciosas e de prata, ou se elas são de madeira, feno e palha. Caso elas sejam de pérolas, melhor, de pedras preciosas, de ouro e prata, mesmo que haja um fogo,
ela permanecerá, e muito pelo contrário, serão ainda mais aperfeiçoadas. Mas no caso da madeira, da palha e do feno, desaparecerá com o fogo. Posto isso, o tribunal de Cristo, que acontece também lá no céu, nós sabemos que existe aí, e aí temos que entrar na 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, de acordo com a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Porque existem aqueles que, mesmo tendo uma visão pré-milenista, ele pode ter uma visão dentro desse arcabouço escatológico, porque existem os pós-milenistas, amilenistas e pré-milenistas. Mesmo dentro desse espectro pré-milenista, há ainda algumas visões diferentes daquela que nós, dispensacionalistas clássicos, pentecostais, adotamos como sendo a que mais se aproxima da verdade bíblica. Existem, por exemplo, os pós-tribulacionistas, que colocam a volta do Senhor Jesus para que momento? Para depois da grande tribulação. Ou existem ainda os mesotribulacionistas, também conhecidos como midi-tribulacionistas, que colocam a volta do Senhor Jesus em que momento? No meio da tribulação. Mas nós resolvemos, eu não sei se alguns irmãos aqui pensam diferente, até porque, se você pensar diferente, isso não vai implicar na sua salvação. É um modo de pensar diferente, apenas. Mas eu não sei se tem alguém que pensa diferente, e é plausível que você pense, mas eu creio que a maioria são são pré-tribulacionistas, que acreditam que a volta do Senhor Jesus acontecerá quando? Antes da grande tribulação. Mas aí há um lapso temporal, porque aqueles que adotam a visão pré-tribulacionista parte da perspectiva bíblica de que a segunda vinda do Senhor Jesus dar-se-á em quantas fases? Em 2 fases. A primeira, para a igreja, e a segunda, ele volta com a igreja. Ora, se a primeira é para a igreja e a segunda é com a igreja, chegamos à conclusão que há um lapso temporal entre a primeira fase e a segunda fase, que se encaixa perfeitamente na 70ª semana de Daniel, apresentada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo de número 24 até o versículo de número 27. E não somente isso, essa 70ª semana de Daniel, ela é descrita também no livro do Apocalipse. Se vocês compulsarem, não precisa ser agora, o capítulo 11 do livro do Apocalipse, quando vai falar das 2 testemunhas, ele vai usar duas linguagens que nós chamamos de expressões intercambiáveis para se referir ao mesmo momento. Em princípio ele fala de 42 meses e depois ele fala de 1260 dias. Se você fizer uma matemática de 42 meses, levando em consideração que na cronologia judaica eles consideravam o mês como sendo perfeitamente de 30 dias, 42 meses, quem é bom de matemática, equivale a quanto tempo? A 3 anos e meio. Porque 3 anos dá 36 meses, mais 6 meses, 42. E 1260 dias. Se você dividir da mesma sorte, você vai ter 3 anos e meio, que será igual a 42 meses. Se você dividir 1260 por 42, vai dar 30, ou por 30 vai dar 42 meses. Então são 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio com 3 anos e meio, quanto tempo? 7 anos. Logo chegamos a um denominador comum. Cada semana de ano, na 70ª semana de Daniel,
nas 70 semanas de Daniel, cada semana equivale a quanto tempo? 7 dias. A 7 anos. Porque tempo ali, semanas, são semanas de anos e não de dias. São semanas de anos. Se são 70 semanas, logo são 490 anos. Que são 70 vezes 7 anos. Sabemos que a 69ª semana de Daniel, que ela se encerra com a morte do príncipe, que é Jesus. E depois tem uma semana que irá se cumprir, depois nós voltaremos nesse assunto, justamente nesse espaço entre a primeira fase da volta do Senhor Jesus, que é o que mesmo? O arrebatamento da igreja, e a segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus, que é no final da grande tribulação. Traduzindo, enquanto a grande tribulação estará ocorrendo aqui na terra, porque a igreja foi arrebatada, passa pelo tribunal de Cristo para o julgamento das obras, não para a condenação, mas para a avaliação da qualidade das obras, se o teu coração, se o teu amor foi colocado ali nas obras que você realizou. Em seguida vem as bodas do Cordeiro, que se dará dentro desse lapso temporal de 7 anos. Dentro deste intervalo acontecerá as bodas do Cordeiro. E no final, a ceia do Cordeiro, que é diferente da ceia de Deus. Qual é a diferença, igreja? Da ceia do Cordeiro, da ceia de Deus. A ceia do Cordeiro é para a igreja, e a ceia de Deus é para os urubus. Sabia ou não? É para as águias, para os animais peçonhentos, que comem animais em estado de putrefação, carne podre. Então a ceia de Deus, ficou horrorizado agora, né? Mas é isso mesmo, é para os urubus, para os corvos, é para eles. Não é para a igreja. Para a igreja há algo especial reservado lá no céu. Há algo diferente, totalmente diferente. Então tem duas ceias: a ceia de Deus e a ceia das bodas do Cordeiro. Depois vocês verão isso lá no livro do Apocalipse. Logo depois, no capítulo 19, logo depois que Jesus ele desce como rei triunfante para fazer juízo contra as nações, e as nações são destruídas. Então haverá muitos cadáveres, porque eles não serão sepultados, mas as aves do céu irão se alimentar, e elas são convidadas para o grande banquete, para a grande ceia de Deus. As aves, para se alimentar dos cadáveres dos ímpios. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas. Para a igreja uma esperança maior, algo melhor acerca de você, ao teu respeito. O Senhor reservou algo diferente ao teu respeito, ao nosso respeito. Haverá alegria no céu, haverá festa no céu, haverá um encontro no céu, haverá casamento no céu, haverá ceia no céu, haverá regozijo no céu, haverá alegria. A igreja estará num estado de gozo eterno. Aleluia. Glória a Deus. Oh, adorado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vocês já estão sentindo o clima? Já estão se preparando? Já estão aquecendo as turbinas aqui nessa noite? Pode aquecer que em breve aquele que há de vir virá, não tardará. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um, para cada um de nós, segundo a sua obra. Quem tem esta esperança, pode glorificar, adorar, ele está presente. O esposo está na igreja, ele é o cabeça da igreja.
Jesus. Gente, essa igreja aqui pega fogo mesmo, viu? Coisa linda de Deus. Oh, aleluia. Meus queridos, estamos falando do que então? Das bodas? Do Cordeiro. E por falar em bodas, o que é bodas? O que significa essa palavra bodas? Uma festa, traduzindo é uma festa, é uma comemoração, é uma celebração do ato nupcial. Eu vou para as bodas. Jesus estava nas bodas em Caná, e lá estava vendo o casamento. Então as bodas nada mais é do que a celebração, a comemoração. E geralmente uma comemoração de casamento tem o que vocês disseram? Festa. Tem o quê? Então, o pessoal canta, haverá festa no céu. Não tem uma música assim? É verdade, vai ter festa no céu em nome de Jesus. E essa festa já começa aqui. Aleluia. Porque o esposo já está aqui. O que a igreja é do Cordeiro? Agora, o que a igreja é? Não, gente. A igreja é a esposa. Mas como assim? Se não houve o casamento. Quem disse que não houve casamento? Glória a Deus. A não ser que você ainda não se casou, não se comprometeu. Mas o casamento já aconteceu. Aleluia. Quando você disse sim, Senhor, você casou, você assinou o contrato. Você já assinou o contrato. Ele está cuidando da esposa. Oh, adorado é o nome do Senhor. Então, bodas é uma celebração, é uma comemoração. Israel, isso era muito comum, comemorar as bodas de casamento. E a palavra casamento, qual o significado da palavra casamento? A palavra casamento, ela vem do latim casamentum. E etimologicamente falando, de acordo com um dicionarista chamado Silveira Bueno, ele escreveu um dicionário etimológico e prosódico da língua portuguesa. É um dos dicionários etimológicos mais respeitados, ainda que ele não tem lá as etimologias no original, mas ele traz a transliteração de algumas palavras, portanto, é etimológico, até porque ele leva em consideração muitas palavras, por exemplo, o contexto das palavras. Aqui, por exemplo, quando ele vai definir a palavra casamento, ele traz primeiro o termo latino, casamentum, e depois ele dá a definição. Casamento, naquela época, esta palavra significava um pequeno pedaço de terra, ou seja, um terreno com uma casa. É por isso que se diz quem casa, porque casamento é justamente isso, é um terreno com casa. A nossa casa já está preparada, porque o esposo já preparou. Aleluia. Aleluia. Você não precisa ficar desejando mais nada, porque aqui você só é peregrino, igreja. A tua pátria está no céu, a tua casa está no céu, de onde aguardamos o esposo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi? Sim ou não? Sim. E onde foi que ele preparou? Gente, ele preparou lá na cruz. Ele morreu. Quando ele morre na cruz, o caminho para o céu está aberto para a esposa. Entendeu? E quando eu for lá na cruz e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde o esposo estiver, a esposa esteja também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Junto misturado, né? Como diz o pessoal aí. Aleluia. Glória a Deus.
a esposa está começando a entrar no clima da festa das bodas. Jesus eterno e santo, adorado é o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, casamento é um terreno com fica em casa, mas nós já temos. O casamento é a primeira instituição divina, porque é a partir do casamento que se forma uma microcélula da sociedade chamada família. Gênesis capítulo 1, versículo 8, o Senhor, assim que criou o homem e mulher, disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e faz o quê? E enche a terra. No capítulo 2, versículo de número 24, do mesmo livro de Gênesis, Adão disse: e esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, portanto, porque do varão foi tomado. Os dois se tornaram uma. Na criação de um Deus fez, mas no casamento de dois Deus fez. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 5: grande é este mistério, mas eu me refiro entre Cristo e a sua igreja. A unidade, a intimidade entre Cristo e a igreja. Grande é este mistério. Como é que pode um ser dois e dois ser um? É que isso aí na literatura rabínica é chamado de Ruká. Existe uma Ruká em Números 19 chamada Ruká Paradumá, expressão rabínica que significa o estatuto da vaca vermelha ou da novilha vermelha. A mesma estatuto da novilha vermelha. Uma Ruká, de acordo com os rabinos, é um estatuto que se torna um mandamento suprarracional. O que é algo suprarracional? Que vai além do raciocínio. Tem como um ser dois e dois ser um? Não tem para você, mas para Deus, um é três e três é um. Aleluia. Para Deus, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. É isso o mistério, a unidade, essa conexão. Cristo e a igreja estão inextricavelmente vinculados, de modo tal que Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Ele é a cabeça. Não tem como se desligar. Estamos casados, estamos em Cristo, somos nova criatura, fazemos parte desta família de Deus. Aleluia! Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça. Quem é o corpo aqui? Quem é o corpo? Quem é o corpo? Glória a Deus! Gente, a unção de Deus é poderosa nesse lugar, mas há também um silêncio reverente de atenção. Isso é muito gostoso. Está uma mistura assim, está entendendo? Eu quero mais, eu quero glorificar, eu quero ouvir, eu quero adorar, eu quero. Glória a Deus! Aleluia! Portanto, o casamento era muito natural. Agora, para se casar, principalmente na época de Moisés, e até mesmo antes, né? Porque havia, por exemplo, o casamento levirato. O que era o casamento levirato? A palavra levirato vem de levir. Levir é uma expressão latina que significa cunhado. Quando alguém se casava com uma mulher e ele morria antes de ter um filho, pela lei do levirato, que depois foi promulgada pela lei de Moisés em Deuteronômio capítulo 25, o seu irmão mais velho teria que casar com essa mulher. Para quê? Para gerar filho. Mas o filho que nascesse primogênito, o que acontecia com ele? Ele dava continuidade à linhagem do irmão que morreu, para não ser apagada a lâmpada daquela casa, ou seja, para aquela linhagem não desaparecer. Então, se havia a lei do levirato, já em Gênesis capítulo 38, porque nós vemos isso, quando Judá se nega a dar o seu último filho para Tamar, porque Deus já havia matado 2, por causa da rebeldia da lei do levirato. Então havia um contrato também de casamento, porque também
Posteriormente havia a lei do divórcio, que em grego é chamado de logos apostasion, carta de rescisão, de apostasia, de separação. E Deuteronômio capítulo 25 vai tratar disso, e que foi objeto de discussão na literatura rabínica. E 3 escolas disputavam o significado da expressão em Deuteronômio 24, 25, onde se diz assim: se o homem tomar uma mulher e achar nela uma coisa feia, dar-lhe-á o logos apostasion, carta de divórcio. Aí os rabinos começaram a quebrar a cabeça. O que é essa coisa feia? 3 escolas disputavam essa coisa feia. Calma, gente. Havia uma escola extremamente respeitada, ortodoxa, que era a escola de Shammai. Essa escola era uma escola conservadora. Shammai dizia o seguinte: a coisa feia é a infidelidade conjugal. Se o homem tomar uma mulher e ela for infiel no casamento, está encerrado o casamento, e ele vai dar para ela carta de divórcio, caso ela não tenha sido pega em flagrante, porque se for em flagrante, tchau, um abraço. O segundo rabino ficou conhecido como Hillel, de Jerusalém. Esse rabino, ele era liberal. Ele dizia o seguinte: o que é uma coisa feia? Quando uma mulher vai cozinhar e ela deixa o arroz queimar, queimou, dançou. Meu Deus. Vocês viram como é sério o negócio? E era tudo contra a mulherada. Incrível, né? Ainda bem que aparece Jesus para contar uma outra história para a mulher. Meu Deus, é verdade. Jesus, o apóstolo Paulo. Mas não parou por aí não. Aí chega um outro rabino chamado Rabino Akiva. Akiva não era conservador, não era liberal, mas ele era ultraliberal. E o ultraliberalismo de Akiva dizia o seguinte: o que é uma coisa feia? Se você estiver andando com a sua mulher na rua, preste atenção, e você se deparar com uma mulher mais bonita do que ela, a coisa feia é sua mulher. Acaba o casamento. Gente, a coisa era séria, era terrível. Era terrível.